Esse vídeo é uma resposta, eu diria, uma complementação ao vídeo de um grande amigo meu, Júlio César Cordeiro, que fala da relação entre a teoria da evolução e demais teorias científicas na consolidação do ateísmo. O vídeo do Júlio fala também que alguns religiosos acreditam nas teorias científicas e acreditam também que elas confirmam a sua fé. Assim, meu objetivo é intensificar esse debate, centrando num livro de John C. Lennox, intitulado Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Meu objetivo é o de explicar o porquê que muitos ateus e religiosos famosos caem em falácias que envolvem o determinismo ou os excessos filosóficos. Vamos começar? Eu sou ateu, mas por fazer parte de uma minoria intelectual, ao repassar minhas impressões sobre o assunto, procuro ouvir a outra parte, o que pensam os religiosos, para poder emitir uma opinião mais razoável possível. Utilizarei nesse vídeo pelo menos 3 referências de livros escritos por religiosos. A primeira delas é o título desse vídeo, Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Escrito por John C. Lennox. A segunda é A Verdade sobre o Cristianismo, do Dinesh D'Souza. E a terceira, A Razão de Deus, do escritor José Carlos de Assis. Já começando, muitos pensadores acreditam que a ciência surge para explicar o mundo. Como diz Hawking, a filosofia está morta. E assim, esses pensadores acreditam que o método científico aponta que a humanidade já não precisa de Deus e põe essa hipótese de lado. Muitos ateus vão além. Para Steven Weinberg, nós, cientistas, devemos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para enfraquecer a influência da religião. No final, talvez seja essa a nossa maior contribuição para a civilização. Christopher Hitchens atacava até mesmo a racionalidade dos religiosos quando afirmava que todas as igrejas e todas as religiões são igualmente irracionais em sua crença na intervenção divina, ou mesmo na interferência do divino em primeiro lugar. Xenófanes, pensador grego, dizia que se vacas e cavalos e leões tivessem mãos e pudessem desenhar, então os cavalos desenhariam deuses em forma de cavalos, as vacas teriam deuses como vacas, leões como leões, criando formas divinas em forma de seus próprios corpos. Sam Harris dispõe que a teologia é agora um pouco mais do que um ramo da ignorância humana. Na verdade, é a ignorância com asas. Carl Sagan dizia que, conforme a ciência avança, parece que Deus tem cada vez menos o que fazer. Peter Atkins afirmou que a humanidade não deve aceitar que a ciência eliminou a justificativa da crença de um propósito cósmico, e qualquer sobrevivência desse propósito inspira-se apenas no sentimento. Richard Dawkins conclui que, quando o indivíduo sofre de um delírio, chama-se isso de insanidade. Quando muita gente sofre de um delírio, chama-se isso de religião. Mas John C. Lennox escreveu algo que, para mim, é intrigante. Afirmações de cientistas não são necessariamente afirmações da ciência. José Carlos de Assis dispõe que a existência de Deus não pode ser provada cientificamente, mas é uma exigência da razão. O primeiro grande erro praticado especialmente pelos ateus é dizer que a fé é irracional. Por mais célebres que sejam, muitos envolvidos nessa questão parece que sequer sabem o que é razão. E você, sabe o que é razão? Vamos pegar uma conceituação vinda do dicionário Roais. Ele diz que a razão é a faculdade de raciocinar, compreender, ponderar.
Para a página eletrônica Significados, razão, no sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É o entendimento em oposição à emoção. É a capacidade do pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos e de abstrações. É a faculdade de raciocinar e aceder às ideias. Aristóteles dizia que nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Aristóteles, por meio da razão, acreditava que alguns insetos nasciam da putrefação de alimentos, ignorando a existência de larvas. Fred Hoyle acreditava num universo estacionário, mas ambos estavam errados. Assim, muitas pessoas confundem o significado de razão com o de ciência e verdade. Usar a razão significa que você utilizará de seus conhecimentos dentro de uma liberdade de pensamento para chegar às suas próprias conclusões. A mente é livre e precisa ser livre. O físico matemático brasileiro Francisco Antônio Doria chama Georges Lemaitre de dublê de astrofísico. E quem foi Lemaitre? O grande teórico do Big Bang. Aquela teoria da origem do universo que desconstruiu o pensamento de físicos famosos como Fred Hoyle, que acreditavam, como a grande maioria na época, que o universo sempre existiu. Isso assombrou muitos ateus, que teriam que lidar com uma origem de tudo e que, segundo o Papa Pio XII, essa força criadora foi Deus. Isso explicaria o porquê da luz ter surgido antes do Sol, segundo Dinécio de Souza. A luz do Gênesis seria o Big Bang. De fato, de Souza, no uso de sua razão, tem o direito de acreditar que a luz citada no Gênesis era a luz do Big Bang. John C. Lennox também usa a sua razão ao demandar uma explicação sobre a precisão como o universo surgiu. Diz ele: argumenta-se que uma alteração na força de expansão e contração à razão diminuta de 10 elevado à 55ª potência do tempo de Planck, apenas 10 elevado a menos 43 segundos depois da origem do universo, teria provocado uma expansão demasiado rápida, sem a formação das galáxias, ou demasiado lenta, provocando um rápido colapso. Analisemos o que dispõe Bertrand Russell. Qualquer conhecimento que se possa conseguir deve ser obtido por métodos científicos. E o que a ciência não pode descobrir, a humanidade não pode conhecer. Ora, todos sabemos que o método científico tem suas limitações. Nós, numa época de supercomputadores, ainda exaltamos o reducionismo, ou seja, as explicações mais simples. Portanto, a frase de Russell tem que ser melhor analisada. A ciência tem limites, mas o que não pode ser respondido fica fora do conhecimento, deve ser entendido como do conhecimento científico. Portanto, nós não podemos resumir o conhecimento apenas àquilo que a ciência pode explicar. Desde Descartes, temos aproximadamente 300 anos de método. E mesmo a teoria consagrada como a teoria da evolução precisa e deve conseguir consolidar ainda muitas das suas lacunas, o que é normal. Ciência, amigos, não é verdade absoluta. Engana-se profundamente quem acha que explicações científicas nos dão respostas suficientes. Ptolomeu provou matematicamente, entre aspas, que a Terra era o centro do universo. Copérnico contraditou Ptolomeu e Galileu corrigiu erros de Copérnico. Newton modificou as leis da física e reviu conceitos de Galileu, e Einstein remodelou em parte as proposições de Newton. A ciência é dinâmica. As coisas mudam até mesmo nas conclusões científicas. Até conhecimentos denominados leis mudam. A lei de Lamarck foi abolida pela revisão proporcionada por Darwin. As leis da física estabelecidas por Newton sofreram abalo, e as próprias afirmações de Einstein, especialmente no que concerne a que nada poderia ser mais rápido do que a velocidade da luz, dentre outras, enfrentam o pensamento quântico. Eu sou ateu, porque não consigo encontrar sentido nas explicações religiosas sobre tudo. Vou usar o exemplo da religião judaico-cristã. Enxergo aqui um conjunto de histórias infantis da Idade do Bronze, tipo, é difícil acreditar que alguém bate um cajado no chão e o mar abre no meio, fazendo paredes de água.
Imagina um homem super forte cuja criptonita era a lâmina de cortar cabelos, Sansão. Imagina um Deus que parou o sol e a lua para que uma tribo, sua favorita, vencesse outra e permitisse que os adversários da mesma fossem mortos sem piedade. Muitos milagres atribuídos a Jesus, hoje em dia, seriam tratados pelos próprios seres humanos. Porém, pelo que vemos, por mais que um pensamento se afaste daquilo que achamos ciência, não deveria ser chamado de irracional. Conforme dispõe Austin Farrar, cada ciência escolhe um aspecto de realidade das coisas do mundo e mostra como ela funciona. Tudo que se situa fora desse campo se situa fora do escopo da ciência. E sendo que Deus não faz parte do mundo, muito menos de um aspecto dele, nada do que se diga sobre Deus, por mais verdadeiro que seja, pode ser pertencente a alguma ciência. Michel Ruse dispõe que a ciência, por definição, trata apenas do que é natural, do que é replicável e do que é regido por lei. O título desse vídeo, Por que a ciência não consegue enterrar Deus, é sofrível. Deus não é objeto da ciência, a ciência não se preocupa com ele. Alguns cientistas sim, mas não a ciência. Deus não é testável, não pode ser um experimento controlável, não pode ser replicado, não pode ser provado falso. Simplesmente a ciência não tem nada a ver com Deus. Deus ou Criador pode ser uma hipótese? Não chega a ser uma hipótese científica, mas por mais que muitos de nós achemos essa ideia improvável, ela não pode ser descartada como uma possibilidade. O criacionismo cabe muito bem em uma aula de religião. O design inteligente também. O design, aliás, caberia até numa aula de filosofia. Mas entendo que não tem características de conhecimento científico. Porém, repito, o conhecimento científico não é o único conhecimento. As próprias ideias de multiverso ou teoria de tudo precisam de tanta filosofia e suposição que carecem de muita imaginação, muita crença para chegar até elas. Em resumo, acredito que a hipótese de Deus, demiurgo, criador, por mais improvável que possa parecer, não deve ser descartada por completo. Uma única célula tem tantos instrumentos e mecanismos que a fazem funcionar para a sua existência do próprio corpo, que é natural que ainda existam dúvidas dentro dos campos biológicos, genéticos, sobre a sua origem. Apenas podemos afirmar que o mais provável é que tudo isso pode ter surgido do acaso. Mais provável, não uma verdade absoluta. Continuo repetindo, me orgulho da ciência porque ela, como os filósofos gregos e tantos pensadores, buscam a verdade, mas que mesmo assim não podem nos dar verdades absolutas. Cabe às religiões apenas deduzir sem provas que existem essas verdades absolutas, não a ciência. No mais, valeu!